Olá, me chamo Daniel, sou advogado. Resolvi compartilhar com os colegas advogados e advogadas algo interessante que ocorreu comigo em um processo penal, no qual fui contratado para atuar em defesa de um cliente, um senhor de idade, cujo crime que lhe recai são práticas de conotações sexuais em desfavor da bisneta. Pois bem, em conversa com esse meu cliente, ele me relatou ao longo dos últimos 6 anos, essa adolescente foi pivô de 3 processos distintos de mudança de guarda, sendo que aos longos últimos 6 anos a guarda pertencia ao pai, uma guarda unilateral. Pois bem, nessas 3 ações, a genitora atuou como autora, ajuizando a ação, tentando recuperar a guarda perdida para o genitor. Sendo que as 2 ações, a primeira e a segunda, foram realizados estudos psicossocial, ou seja, com acompanhamento de psicóloga e assistente social. Pois bem, no terceiro e último processo, uma tentativa da genitora de recuperar a guarda da menor, ela trouxe para os autos um boletim de ocorrência narrando no histórico que aos últimos 3 anos veio constatando uma mudança de comportamento da filha toda vez que ela tinha que voltar para casa do genitor, sendo que o genitor reside juntamente com seu avô, que é o meu cliente, que está sendo imputado o crime da prática de conotações sexuais. Pois bem, a advogada da genitora juntou nos autos esse boletim de ocorrência com esse histórico, que a mãe narra que percebeu aos últimos 3 anos uma mudança de comportamento da filha, que todas as vezes que ela tinha que retornar à casa do pai, ela começava a chorar. No entanto, quando esse boletim com a notícia crime, onde surgiu dessas práticas de crimes com conotações sexuais na ação de guarda, o Ministério Público se manifestou e trazendo um ponto fundamental dentro da manifestação da seguinte forma: é necessário ter cautela devido que, segundo a genitora, se ela veio percebendo aos últimos 3 anos mudança de comportamento da filha, por que isso não foi constatado no último estudo psicossocial realizado pelo psicólogo e assistente social? Posteriormente, a magistrada responsável pela essa ação de mudança de guarda proferiu uma decisão que o processo deveria dar continuidade e ser realizado um terceiro estudo psicossocial nessa terceira ação de mudança de guarda. Paralelamente, como a mãe levou a notícia crimes em solo de delegacia, foi aberto um inquérito policial onde foi instaurado um novo procedimento penal, sendo esse procedimento penal no qual fui contratado para atuar. Ou seja, como o meu cliente me trouxe essas informações, eu, na condição de advogado, fiz requerimentos solicitando na ação penal de prática de conotações sexuais todo o estudo psicossocial realizado nas ações de guarda, juntamente com os relatórios do Conselho Tutelar. Ok, feito esse requerimento, o Ministério Público se manifestou nos autos penal de prática de conotações sexuais, opinando, indeferindo nos pedidos da defesa, dando opinião para indeferir esses requerimentos da defesa, alegando que não há conexão com as ações de mudança de guarda, com a ação penal de prática de crimes de conotação sexual. Pois bem, a juíza proferiu uma decisão no mesmo entendimento do Ministério Público, alegando que não há conexão e não seria
plausível trazer estudo psicossocial, relatório do Conselho Tutelar para o processo penal. Muito bem. O que eu fiz? Entrei em contato com o meu cliente e pedi o telefone do seu neto, que é o genitor da adolescente. E falei: fulano, vá até o fórum e faça um requerimento, que é um direito seu, das senhas desses processos, desses 3 últimos processos. E assim ele fez. Entrou em contato e me passou a senha. E como eu tive acesso aos 3 últimos processos de mudança de guarda, sendo que no último, o 3º processo, aonde surgiu pela primeira vez a notícia crime da prática de conotação sexual que cai sobre o meu cliente, que recai sobre o meu cliente, o Ministério Público teve a cautela, mesmo a autora, a genitora, juntando nos autos esse boletim de ocorrência, narrando essa mudança de comportamento, onde que a filha declara a mãe ser vítima de abuso sexual, o Ministério Público teve a cautela e fez a seguinte ponderação. Ora, se a mãe veio percebendo nos últimos 3 anos que houve mudança de comportamento da filha, sendo que o último estudo psicossocial realizado no 2º processo fazia 1 ano e meio, por que não foi acusado nenhuma mudança de comportamento com esse estudo psicossocial realizado no 2º processo? E o Ministério Público pediu cautela com a notícia crime que a mãe juntou nos autos, juntamente consubstanciado com o boletim de ocorrência. E a magistrada da ação de guarda teve o mesmo entendimento, em dar continuidade no feito, sendo que nesse 3º processo, a genitora quando trouxe o boletim de ocorrência, fez um pedido de liminar para pedir uma mudança de guarda em decorrência desse boletim de ocorrência. E a magistrada indeferiu e deu andamento, prosseguimento no feito. Pois bem, o que eu fiz? Eu abaixei a petição do Ministério Público, a decisão da magistrada na 3ª ação de mudança de guarda e peticionei nos autos da ação penal de conotação de crimes sexuais, mesmo lembrando que eu havia feito um requerimento antes de ter acesso a esses autos através da senha por meio do genitor, sendo que foi indeferido pela magistrada na ação penal de conotações de crimes sexuais. Quando eu peticionei, o Ministério Público se manifestou alegando que houve uma suposta prática de crime cometida pela defesa, sendo que eu estava causando prejuízo a terceiros, expondo as pessoas envolvidas. E é importante lembrar que nessas ações, ambas, tanto de conotação sexual, uma ação penal, e tanto da ação de guarda, ela tem um sigilo. Elas estão sob o escopo do sigilo, pelo fato de envolver menor de idade. Ou seja, no meu entendimento, eu acreditava que o Ministério Público ia julgar favorável de permanecer nos autos essas folhas extraídas do outro processo, dos processos da guarda, sendo onde o colega, o promotor, narrou ter cautela em decorrência que essa mudança de comportamento da adolescente não foi detectado no último estudo psicossocial. Ou seja, para minha surpresa, o Ministério Público na ação penal atacou a defesa. Já prevendo um resultado negativo, ou seja, no jargão que ia levar tinta pela 2ª vez, pelo fato de ter peticionado e juntado nos autos as folhas do processo de guarda,
eu lembrei de um fato interessante que pode servir para os demais colegas. Vou até ler aqui, é um provimento 188 de 2018 da OAB. Se me permite, eu vou ler e vou colocar até na legenda esse provimento 188 de 2018, que ele diz assim, ó: regulamento o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realização de diligências investigatórias para instrução em procedimentos administrativos e judiciais. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 54, inciso 5 da Lei 8.906 de 94, que é a lei que regulamenta o Estatuto da OAB, resolve. Artigo 1º, compreende por investigação defensiva. No artigo 2º, trata a investigação defensiva pode ser desenvolvida na etapa da investigação preliminar, atividade de natureza investigatória desenvolvida pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito para a tutela de direitos de seu constituinte. Ou seja, olha que maravilha. Eu falei, de imediato, eu atravessei mais outra petição na ação penal, colocando na íntegra essa lei e normas de legislação do provimento 188 de 2018 da OAB, onde o seu artigo 4º declara: poderá o advogado, na condução da investigação defensiva, promover diretamente todas as diligências investigatórias necessárias ao esclarecimento do fato, em especial a colheita de depoimentos, pesquisa e obtenção de dados e informações disponíveis em órgãos públicos e privados, determinar a elaboração de laudos, exames periciais e realizar reconstituições ressalvadas as hipóteses da reserva de jurisdição. Ou seja, você fala, Daniel, você está inventando a roda? Não, não é nada disso. O interessante, após o Ministério Público se manifestar contra na ação penal de conotação de crimes sexuais, já vislumbrando que ia levar tinta, eu peticionei e fundamentei com essa norma 188. Para minha surpresa, a magistrada julgou favorável à defesa e ela desconhecia dessa norma. E na decisão, como é sabido, tanto decisão quanto sentença, ela é obrigada a se fundamentar. E a magistrada fundamentou da mesma forma que eu coloquei na minha petição, utilizando as normas, utilizando do mesmo texto, fundamentando o que eu havia colocado na petição. O que eu quero dizer com isso? Apesar de ser essa norma 188 de 2018, mas eu não vejo colegas mencionando essa norma. E também não vejo essa norma ser mencionada em processos, nem nas jurisprudências. E que eu entendi que a magistrada, e é natural, porque essa modificação foi de âmbito interno. Ou seja, foi feita pelo conselheiro, pelo Conselho Federal da OAB. E é de 2018, não tem muito tempo. O que eu quero dizer com isso é que é algo novo, pelo fato que tem pouco tempo, que não é muito divulgado, é o que salvou a minha defesa. Né? Que eu posso dizer, salvou a defesa no segundo tempo, na prorrogação. Porque eu ia levar tinta. Porque eu tenho provas detectadas pelo promotor na ação de guarda. Opa, excelência, uma ressalva. Espera lá. Se a mãe alega que a filha veio ter mudança de comportamento nos últimos 3 anos, por que essa mudança não foi detectada pelo estudo psicossocial? Ou seja, com bom entendedor, a mãe fez de tudo, está fazendo de tudo para tentar reaver essa guarda. É isso, pessoal, mais ou menos isso. Eu vou colocar na legenda esse provimento 188 da OAB, que pode ajudar, né, algum colega
algum advogado ou advogada, pelo fato que assim eu não vejo que é muito divulgado e nem é muito utilizado, eu vejo pelo menos nas jurisprudências, né, e em outras ações. É isso aí, meu nome é Daniel Novak, sou advogado, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com algum colega advogado, alguma colega advogada. Até o próximo vídeo.